Olá, pessoal. Bom, para você que está chegando agora, estamos aqui ao vivaço no programa Saúde e Beleza em Destaque. E hoje nós estamos falando de assuntos importantíssimos, claro, sobre saúde. Bom, mas agora nós vamos falar de um assunto que tem sido assim unanimidade nessa pandemia. Todo mundo reclamando do ganho de peso, né? Pois é, a gente tem falado aqui nos programas que é muito importante que você mantenha uma atividade física mesmo dentro de casa e o controle da alimentação, justamente nesse momento de pandemia. E também vamos falar de outro fator, que é a perda de massa muscular. Muita gente não está fazendo atividade física, nunca praticou e tem a perda de massa muscular. Então, hoje eu vou conversar com um especialista que ele vai tirar muitas dúvidas sobre esse assunto que é muito importante nesse momento, não só na pandemia, mas na vida no geral, que é o Dr. José Marcelo Natividade. Doutor Marcelo já está conosco? Boa noite a todos vocês. Obrigado pelo seu convite, viu? Oi, é verdade, já é de noite, né? Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Tudo bem, graças. Quer dizer, pelo menos parece noite, já está escuro lá fora, né? É verdade. Nós estamos numa tarde fria, né, em São Paulo, né? Nossa, bom para tomar um vinhozinho, comer mais, né? E fazer pouco exercício. Oh, meu Deus, doutor Marcelo, por que é tão difícil a gente que está... A maioria está reclamando, estou em casa, não tenho vontade de fazer nada, muito menos atividade física. Meu Deus, dá medo de tudo isso, né? Mas eu não vou dizer nem que é do público em geral, tem dias que eu também não tenho a menor vontade de fazer. Por que isso, doutor Marcelo? Na realidade, nós estamos vendo, todos nós, é uma situação muito, muito ímpar, né? Uhum. Então, claro que nós temos aí diferenças, cada um reage de uma maneira, tal, mas, em geral, é o pânico que se causou em torno desse tema. As pessoas ficaram em casa de uma hora para outra reclusas, não é? Muitas não estavam preparadas para isso. Lembrar que muitas famílias estão com seus filhos, às vezes adolescentes ou até pequenos, crianças pequenas em casa, que tem que também dar assistência para eles na escola, acompanhá-los online, né? Então, toda essa dinâmica, ela foi realmente uma reviravolta nas famílias de todo o Brasil, não é? E isso faz com que as pessoas que vinham anteriormente fazendo algum tipo de atividade, quando faziam, digamos, em algumas, academias ou mesmo nos seus edifícios de condomínios, por estarem fechados, as pessoas pararam de uma hora para outra. Essa ansiedade que todos nós temos no nosso dia a dia, que seria dissipada por essa atividade extra, acaba não mais existindo e as pessoas acabam ficando em casa com maior grau de ansiedade, o pânico todo instalado e acaba caindo para a alimentação, né? Então, a gente acaba comendo mais e quanto mais se come, né, mais se sente culpado e, enfim, acaba perdendo um pouco o link com o momento anterior e acaba ganhando peso. Nossa, é verdade, doutor. Bom, nós estamos conversando com o doutor José Marcelo Natividade, ele que é médico, endocrinologista e metabologista. Doutor, a gente tem dois extremos aí, né? Nós temos as pessoas que não querem, que não conseguem nesse momento de pandemia fazer atividade física, né? Porque está aí preguiçoso em casa. E nós temos também um outro lado. A gente tem visto muitas pessoas que estão saindo de internações, que estão perdendo muito peso durante esse processo aí do Covid-19. Muita gente tendo que sair até de cadeira de rodas por causa de uma grande perda de massa muscular, né? Então, nós temos aí dois extremos, né? Por isso que é muito importante a prática antecedente para que a gente não tenha uma perda de massa muscular lá na frente, né, doutor? Verdade, você falou, é isso mesmo, né? Na verdade, essa perda de massa muscular tem um nome, chama-se sarcopenia, tá? A gente sabe que a partir dos 30 anos de idade, todos nós, a cada uma década, a gente perde de massa muscular cerca de 5% de massa muscular. Então, um adulto jovem, aos 30 anos de idade, quando ele chegar aos 50 anos, depois de 2 décadas, ele vai ter menor massa muscular em relação aos 30, em torno mais ou menos de 10%. Tá? E após os 65 anos de idade, isso aumenta de maneira bastante intensa, tá? Chegando aí a perder aí em torno de... Aliás, das pessoas, vamos dizer assim, os idosos, né, entre 60 e 70 anos de idade, dessa população, cerca de 13% a 24% já tem sarcopenia,
Tá? Aqui no Brasil ainda é muito pouco estudado isso, né? Essa perda importante. E aos 80 anos de idade, então, os idosos mesmo têm uma perda acima de 30%. Não é? Então, sarcopenia significa perda de massa muscular. E ela é muito importante, não só para manter o indivíduo, né, com uma ossatura óssea mais rígida, proteção e tudo mais, você dá para esse indivíduo, digamos, liberdade dele deambular e tudo mais, né, dele se locomover, não é? Então, quando você perde isso, você perde capacidade de locomoção, você perde massa óssea, porque o músculo ajuda a manter a estrutura óssea, não é? E nós damos pouca importância a isso. Se você olhar, na verdade, a gente dá muito pouca importância para os nossos velhinhos, para os nossos idosos e para nós mesmos, né? A gente acha que o nosso músculo ele vai ser eterno. Não vai. Nós vamos perdendo massa óssea e massa muscular ao longo da vida. E vamos encolhendo, né? Vamos ficando parecendo uma uvinha passa aí, com o passar dos anos, né? Não é verdade? Mas tem como proteger Marcelo, isso. Cutuca a ferida, doutor Marcelo. Mas tem como proteger, né? Dá para a gente melhorar isso aí, né? Entendeu? Com boa alimentação, exercícios regulares, né? Agora, aquele paciente, porque veja, aquele paciente que nunca fez nada, sedentário, claro que na quarentena ele vai piorar a situação. Claro. Mas não vai ser muito pior do que ele estava antes, né? Porque ele já vinha num processo de perda, não é, muscular contínua. Já aquele indivíduo que fazia mais atividade física e tudo mais, que tinha uma certa hipertrofia ou um tônus muscular melhor, esse vai sentir mais. A perda ela é rápida, não é? E ele vai ter uma sensação muito ruim, né? Porque às vezes ele está com o mesmo peso, por exemplo, mas ele se sente gordinho, não é? Porque ele perde tônus muscular. E no lugar do tônus muscular acaba meio que sobressaindo a massa gordurosa. Um outro mito também, Mara, é o seguinte: mas o músculo pesa muito mais que a gordura. Não, 1 quilo de músculo pesa exatamente igual a 1 quilo de gordura. É que a massa muscular ela é mais compacta, então ela ocupa menos espaço. E a massa gordurosa, claro, ela tem um volume maior, ela é mais expansiva, ela ocupa um maior espaço, entendeu? Mas os dois têm o mesmo peso, não é? Então, quando você perde massa muscular, você acaba se sentindo, claro, muito mais flácida e a massa gorda, por ocupar um espaço maior, por ser mais expansiva, acaba tomando conta, né? E então a gente fica extremamente chateado com tudo isso. Nossa, doutora, tantos fatores, né? No bloco anterior eu estava conversando com também uma especialista, uma enfermeira, e nós estávamos falando sobre as LPs, né? Lesão por pressão, né? Que também a gente sabe Sim. que tem muitas pessoas de idade nesse momento, né? Sofrendo com tudo isso por muito tempo, longo período de internação, enfim, né? E então, doutora, a gente fica até preocupado, né? Agora, doutora, a gente sabe que uns falam tireoide, enfim, é muito importante. Ela é o relógio, né, que indica se nosso organismo está ok ou não. Como que muita gente está nesse momento consumindo mais do que normal? Muitos açúcares, muito carboidrato, ou seja, muitas pessoas nem sabem nesse momento se estão diabéticas ou não. Eu acredito que nesses próximos meses aí em consulta, doutor, à medida que as pessoas vão começando a tomar o ritmo da vida novamente, vão começar a ir aos consultórios e a gente vai descobrir que muitas pessoas acabaram ficando diabéticas nesse momento, né, por tanto consumo aí excessivo. E, doutor, você já está sentindo alguma coisa dentro já dos seus pacientes que estão te ligando, aquele que já estão em tratamento? Já. Aliás, você tocou num assunto muito importante, né? Eu falo que essa pandemia, essa epidemia aqui no Brasil, fruto de uma pandemia, né, mundial, ela vai acarretar grandes sequelas, né? Quer dizer, nós teremos muitas pessoas que vão morrer não do Covid, mas pelo Covid, ou seja, por ter o Covid, essas pessoas deixaram de procurar tratamento médico para outras doenças, né? Então, você imagine, por exemplo, uma pessoa hipotética, em que ela tenha feito, antes da quarentena, um ultrassom de mama e dado lá o nódulo mamário BIRADS 4, por exemplo. Aí pediram para ela fazer uma mamografia e alguns outros exames complementares para tentar entender melhor esse nódulo. Digamos que essa paciente, então, entrou em pânico, por todo esse momento, televisão, só passa caixão, cova, todo dia morre, mas não sei quanto e tal, e de repente ela deixa
para fazer mais para frente esses exames, para dar sequência àquilo que lá atrás já identificado, e ela vai só voltar em setembro, por exemplo. São 6 meses do diagnóstico inicial ou do primeiro contato inicial com o problema dela. Se esse nódulo realmente for maligno, essa paciente, infelizmente, ela dificilmente vai ter um êxito no seu tratamento. Então, se tivesse lá atrás tido e mantido o agendamento e tudo mais, provavelmente essa hipotética paciente, ela teria uma chance de cura muito maior. E assim é com diabetes, como você falou, com problemas cardiovasculares, exames, hipertensões e tudo mais. E mais do que tudo isso, Mara, é a saúde mental das pessoas. Verdade. Né? Isso que está sendo muito difícil, né? E se você olhar, é uma doença, infelizmente, que pegou todos nós, de maneira muito perversa, né? Porque hashtag fica em casa, nós, classe média, no nosso conforto, ou pelo menos próximo do nosso conforto e tudo mais, mas infelizmente as pessoas mais vulneráveis não puderam ficar em casa, e elas tinham que trabalhar, têm que trabalhar, mesmo porque elas são pessoas que abastecem os supermercados, que estão nos caixas, nas drogarias, nos postos de gasolina, são os nossos varredores de ruas, enfim, agentes de limpeza. Então você vê que é uma coisa muito perversa, né? Então nós estamos aí numa situação muito triste, não é? Em que agora a classe média, nós estamos extremamente, vamos dizer assim, chateados, quer dizer, não aguentamos mais ficar em casa, não é? Mas por esse pânico todo, não deixamos de fazer algumas coisas, alguns tratamentos, enfim, que seriam interessantes, e vamos pagar o preço lá na frente, né? Então, mas nunca é tarde, né? Eu acho que não é mais para criar um outro pânico, né? É só voltar à vida normal, quer dizer, normal que eu digo, normal nunca mais será normal, mas dar sequências aos seus tratamentos com seus médicos, procurarem, fazer os seus exames, voltarem a se tratar, né? Que isso é importante. Isso que é o mais importante. A questão da sua tireoide, como você falou, é tireoide ou tireoide, os dois nomes estão corretos, né? Eu falo que a glândula, que ela, coitadinha, ela recebe todas as pauladas da balança, né? Eu brinco, né? Qualquer coisinha é a minha tireoide, né? Eu falo, não, a tireoide, coitadinha, ela é uma glândula que ela fabrica 2 hormôniozinhos, que é o T3 e o T4, e esses hormônios, eles participam de todas as reações químicas do corpo, ou seja, participam de todas as reações metabólicas. Então, se você tem uma produção um pouco a menor do que o ideal, você vai ter uma taxa metabólica um pouco menor, tá? Então, essa paciente, por exemplo, que não chegou a ter o hipotireoidismo franco, por exemplo, isso é chamado de hipotireoidismo, né? Então, ela vai ter uma maior facilidade de ganhar peso e um pouco mais de dificuldade de perder peso, né? Mas a razão pela qual ela está mais cheinha, ela ou ele, né? Não é a tireoide exclusivamente, tá? Ela faria parte do processo, tá? Então, isso, às vezes o hipotireoidismo, você nem sabe que tem, não é? Ele é subclínico e, às vezes, agora, nessa pandemia toda, nós ficamos em casa mais reclusos, né? De repente, torna-se mais evidente, tá? Então, também tem que investigar, tem que avaliar, né? Voltar à vida nossa do dia a dia, infelizmente, né? Nossa, doutor, nem fala. E eu tenho ouvido muito assim as pessoas dizendo, né? Nossa, quando a pandemia passar, eu vou voltar à minha dieta, né? E aí que tá o medo da coisa, né? Porque de repente comeu tudo que podia, aí no dia seguinte só saladinho. O organismo também sente esse choque, não é, doutor? Tudo tem que ser gradativo, não é? Na verdade, assim, o choque você vê que é nas duas pontas, né? Tanto daquela que parou e passou a consumir muito mais intensamente devido à própria quarentena, né? E é normal, porque a gente, no nosso grau de ansiedade, a gente procura muito carboidrato e gorduras, enfim. Por quê? Porque esses 2 grupos de alimentos, eles liberam um neurotransmissor que nos acalma, que é a serotonina. Tanto é que vocês mulheres, na TPM e tudo mais, buscam mais intensamente doces, carboidratos, chocolates, justamente para ficarem mais calmas, né? Então, a gente acaba, durante a quarentena, abusando um pouco mais desses alimentos por serem mais prazerosos e nos deixarem mais tranquilos, não é?
Só que é um círculo vicioso, né? A gente acaba consumindo mais, ficando mais, quer dizer, aquela sensação, enfim, de benefício passa rápido, o fato de termos comido gera mais ansiedade e a gente acaba comendo de novo. Então, acaba virando um círculo vicioso. Então, isso acaba fazendo com que ganhe peso. Quando você sai da quarentena, tem que estabelecer, primeiro, um projeto, não é? Digamos, de perda de peso. Quer dizer, então, eu quero diminuir peso, eu vou perder isso, vou diminuir isso em tantos meses, quer dizer, dar um prazo de tempo para si mesmo, se organizar para isso, né? E não pode ser de um dia para o outro, né? Você vai ter que consultar provavelmente um profissional, que eu acho importante, ou uma nutricionista, ou um nutrólogo, ou uma endocrinologista, para te orientar, para te guiar nesse trajeto, para que você não se machuque, né? Às vezes fazendo aquelas dietas de internet, eu não como isso, eu não como aquilo, não é? E acaba tendo, às vezes, um malefício maior do que o benefício. Afinal de contas, o benefício não é só o número da balança. A balança, ela aceita qualquer coisa. Nós precisamos estar bem para poder subir na balança, né? Entendeu? Ai, doutor, nem fala. Nossa, eu nem abri meu celular aqui, porque eu sei que as mulheres, elas ganham quando o assunto é ganho de peso, quando quando a gente fala, né? A mulher, ela olha mais o lado estético, né? Mas nesse momento a gente tem que olhar a saúde de fato, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia e a gente sabe que um dos fatores super importantes é não ter um peso muito elevado, né? E o consumo de açúcares e carboidratos, né? Que no caso a gente está falando também de pessoas diabéticas, não é porque você não teve até anteontem que você não está propenso a ter nesse período de pandemia, né? Muita gente já deve estar diabético e nem sabe disso, né? Então, essa é a preocupação, né, doutor? Então, assim, doutor, eu gostaria até de fazer uma pergunta. O senhor deve, não sei se, com certeza, o senhor está tratando de alguém que já teve a pandemia ou que está nesse momento com o Covid-19 e essa pessoa sai do hospital e vai para casa. Existe algum tipo de alimento que não seria o melhor prescrito para esses pacientes, além do que a gente já sabe, né? Ou seja, qual dieta para quem está cuidando de um paciente agora com Covid-19, que o senhor poderia dar uma dica bem bacana para eles? Bom, primeiramente, claro, cada paciente é um paciente. Não significa que um paciente, vamos supor, que tenha tido Covid-19, se ele for um senhor já de idade, um idoso, que seja diabético, hipertenso, já tem algumas comorbidades, não é? Ele vai ter que voltar para casa fazendo uso de uma dieta compatível com as suas comorbidades, tá? Lembrar que o Covid-19, ele é um vírus, ele é uma gripe, não é? Então, assim, nós temos que entender que todos aqueles cuidados serão oriundos de uma pessoa que sofreu um quadro, digamos, de infecção viral, independentemente, claro, se ele ficou numa UTI durante 20 dias e volta para casa, ele volta com perda de massa muscular importante, porque ele ficou parado 20 dias, 30 dias, né? Então vai ter que ter um trabalho de fisioterapia, de alimentação, vão ter que, claro, melhorar o aporte proteico desse paciente, não é? Então, alguns cuidados. Então, uma alimentação mais leve, depois você vai voltando à normalidade, porque se ele ficou internado 20 dias no hospital, ele ficou com uma dieta hospitalar, não é? Então, sair de uma dieta hospitalar e cair numa dieta aí, né, uma família italiana, com muito molho, queijo, não vai ser uma coisa, quer dizer, embora gostosa, né? Muito. Mas vai ser bem impactante, né? Então tem que fazer uma graduação, né? Claro, de acordo com cada um, né? Eu acho que não tem uma dieta padrão para todos, não é? Então a gente tem que, claro, dentro dessas limitações de cada indivíduo, você vai ter que respeitar essas limitações e devagarzinho introduzindo aquela alimentação que ele fazia uso no seu dia a dia, né? Não sei se fui claro, às vezes meio confuso, tá? Mas acho que é mais ou menos isso, tá? Isso é muito individual para cada pessoa. E outra, claro, se você esteve num hospital, ficou internado com média complexidade ou baixa complexidade, você não foi para uma UTI, apenas ficou lá internada, enfim, tomando algumas medicações e você
volta para casa, eu diria que é vida normal, né? Se não teve nenhuma sequela, nem nada, é vida normal. Mas sempre alimentação, com ou sem hospital, nós temos que tentar fazer com que a gente coma de maneira mais saudável, né? Sempre, né? Eu acho que a gente morre pela boca, não é aquele ditado? Né? Então, nós temos que sempre optar por umas coisas mais saudáveis, encontrar nesses alimentos mais saudáveis um certo prazer, conquistar esse prazer através deles, né? E isso é um trabalho que eu falo que é de formiguinha. Eu falo, ninguém dorme comendo errado e acorda comendo bem. As pessoas conquistam o direito de, ao longo de algum tempo, voltarem a comer bem ou aprenderem a comer bem. Eu acho que até as pessoas que estavam comendo mal, eu acredito que uma boa parte vai voltar com uma alimentação melhor, porque agora todo mundo está obrigado a ir para a cozinha, né? É verdade. Quem não cozinhava teve que passar a cozinhar, porque não dá. Aliás, surgiram grandes chefes, né? A gente ouve muito nas redes sociais, pessoas cozinhando, pegando gosto pela boa cozinha, enfim, é verdade. Não é? Mas vão ter que realmente agora todo mundo, em geral, eu tenho tendo muitos pacientes diabéticos, não diabéticos, problemas de tireoide, no mais, em geral todos têm ganhado peso. Todos, tá? Né? Todos, ou mantido ou ganhado, isso é fato, não é? Mas nada, não tem problema. Eu falo que o peso, problema de obesidade, não se cura, se trata. Né? Se você tem a doença chamada obesidade, você tem uma doença crônica. Então, eu falo que você vai ter que administrar ela ao longo da vida. Todos nós, quando voltamos a ganhar peso, quem sofre disso, não deve se culpar porque voltou a ganhar peso, mas deve se culpar, entre aspas, por não tentar voltar a perder peso, a diminuir o peso. Não é? Isso é muito importante. A obesidade é uma doença inflamatória, ela mata, não só a Covid, ela é risco para qualquer coisa. Você pensar em qualquer doença ruim, se você tem obesidade, você aumenta a incidência dessa doença ruim. Entendeu? Então, a obesidade tem que ser mais do que a questão estética. Embora importante, claro. Eu acho que a estética faz parte da saúde do indivíduo, saúde mental. Não é? Mas também temos que olhar que a obesidade ela é mais do que isso. Né? E nós temos que estar... é difícil encontrar uma pessoa de 100 anos gordinha. Difícil. É verdade. Né? Porque realmente ela já morreu antes, os gordinhos, né? Não é verdade? Ai, doutor. Tá bom. É verdade. Geralmente, quem chega... Nós vimos aí casos, né, de 103 anos ser curado de Covid-19 e você olha realmente, a pessoa está ali magrinha, né? Você vê que teve uma alimentação, não ficou abrindo pacote a vida inteira, não foi de fast food, né? São bônus, eu falo que são os bônus de saúde, né? Eu falo grupo de risco, claro, se é mais idoso, mas você pegar adulto jovem, com várias comorbidades, pessoas são sedentárias, obesas, com hipertensão não tratada, e muitas pessoas são hipertensas e nem sabem que são hipertensas. Como você falou agora há pouco, foi muito importante o que você falou, sobre a questão do diabetes ou do pré-diabetes, que a gente chama de pré-diabetes, que eu acho uma palavra até um pouco errada, porque você não tem a pré-grávida, né? Você tem a grávida e a não grávida, né? Você tem o diabetes e o não diabetes. Eu falo que o pré-diabetes seria um diabetes em curso, aquela taxa de açúcar em que você tem alguns exames que medem até 90 dias para trás, que dá uma média glicêmica já um pouco alterada. Essa pequena alteraçãozinha já é um caminho para o diabetes. Já tem glicotoxicidade, ela já afeta as células do pâncreas devagarzinho, e é um trabalho pequenininho que vai acontecendo. Até que um belo dia ela acorda de fato diabética. Então, nós temos essas doenças em curso, são crônicas, e muitas pessoas nem sabem que tem. É o que você falou, não sabem, não é? E porque não se trata, ou não vão ao médico, ou o próprio colega fala que precisa dar uma olhadinha. Aliás, nós médicos, vamos fazer uma meia-culpa, né? Nós médicos, a última coisa que a gente fala aos nossos pacientes, isso é uma coisa que eu vou dizer que é muito comum. A última coisa que nós orientamos ao paciente é em relação ao exercício. A gente orienta com relação à alimentação, dá o remédio, isso e aquilo, cobre exames, mas o exercício, a atividade física, na última horinha da consulta, um tapinha nas costas e fala, olha, faça exercício, hein, não fique sedentário. E deve ser a primeira coisa que nós teremos que dar ênfase na nossa consulta com o paciente, é o exercício. Não é verdade.
Ai, doutor, olha que eu puxo a orelha de todo mundo aqui, eu estou sempre falando. Alimentação e atividade física. Parece até um papagaio, mas mesmo assim ainda tem muita gente que tem dificuldade, né? É verdade. Mas nós vamos conseguir, doutor. Eu tenho certeza disso. A gente é guerreiro. A gente é guerreiro, brasileiro é forte. Doutor, eu quero te agradecer demais. Eu espero que quando tudo isso passar, em breve o senhor possa estar aqui com a gente, para poder a gente tomar um café, sentar aqui, bater um papo. Adorei poder estar nesse momento com você aí do outro lado. Eu sei que você está em consulta. Quero agradecer a sua equipe que está aí do outro lado e pela disponibilidade, viu, doutor Marcelo? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, tá bom? Eu que agradeço. Assim que puder, estaremos juntos, aí se Deus quiser. Com certeza, tá doutor Marcelo. Aí no rodapé tem o GC, o Instagram do doutor, nós já estamos seguindo. Doutor, obrigada de coração por esses esclarecimentos. E eu gostaria que o senhor deixasse um recadinho final para quem está em casa também, que é super importante. Então, eu acho que todos estão em casa, realmente não perder a esperança, né? Como diz, isso vai passar e já está, eu tenho certeza que já estamos próximos disso, mas voltar, quer dizer, tomando todos os cuidados. Eu acho que o distanciamento social é muito importante, não é porque em algumas cidades estão já começando aí a flexibilizar que a gente vai abrir guarda, não é, de alguns cuidados, tá certo? Eu acho que temos que sim voltar à nossa vida, não é? Mas com todo cuidado, né? Não precisa ter pânico. Eu acho que o pânico, nós temos que ter respeito pela doença e não pânico por ela. E assim, voltar com todos os cuidados, com distanciamento, tá? E que vocês retomem os seus afazeres, o seu trabalho e as suas atividades da melhor maneira possível, com muita saúde e muita paz aí no coração de todos vocês aí, tá bom? Tá bom, doutor Marcelo, obrigada mais uma vez, viu? Um grande abraço para você, uma boa noite. Abraço. Obrigada. Boa noite. Tchau. Bom, e para você que está aí do outro lado, eu quero agradecer mais uma vez a presença, o carinho e a audiência. Estava morrendo de saudade de vocês. E, gente, não esqueça, a vida vai voltando ao normal, mas os cuidados continuam, tá? Essa é uma nova realidade que a gente vai seguir durante um tempo, mas juntinhos, trocando informações, a coisa facilita, tá bom? Beijo, até semana que vem, já estamos preparando um programa especial, tá bom? Continue aqui na nossa programação pela Up TV. Fique com Deus. E acompanhe aí, @Marabaços Oficial, @emissora Up TV, tá bom? Beijo grande, fique com Deus.